TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Irmãos e irmãs, estamos iniciando o programa Semeando a Boa Nova. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntaram-lhe onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judeia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviaram a Belém dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando a solenidade da Epifania do Senhor. Epifania quer dizer manifestação. Deus que se manifesta a toda a humanidade. E essa manifestação se dá através desse Evangelho, onde nós temos a narração desses três magos, que na verdade não eram magos porque mexiam ou porque exerciam a magia, mas na verdade magos quer dizer sábios. Eram astrônomos que estudavam as estrelas. E havia na tradição daqueles povos que toda vez que alguém importante nascia, aparecia também uma estrela totalmente diferente. Isso é narrado não só na história oriental, mas também um grande historiador judeu, Flávio Joséfo, narra sobre isso. Então esses astrônomos estudaram e vendo que uma estrela diferente apareceu no céu. E claro que intuídos pelo Espírito Santo, pelo próprio Deus, eles saíram em caravana para procurar esse novo rei que tinha nascido. E claro, o primeiro momento aonde foram? Onde que os reis nascem? Nos palácios, né? Eles, como sábios, entendidos nas questões humanas, intuíram humanamente que o rei deveria nascer na capital, Jerusalém. E foram lá procurar o novo rei que tinha nascido. Só que o que eles não sabiam, que esse rei que havia nascido era um rei diferente de todos os outros. Não encontrando em Jerusalém, souberam que o rei nasceria em Belém de Judá. E foram para lá. Esses três sábios, esses três estudiosos das estrelas do céu,
a tradição chama de Baltazar, Gaspar, ou Melchior ou Belchior. Esses três nomes, a tradição da igreja deu nome para eles, e que eles chegaram até onde estava Jesus. E olhando para aquele menino, deitado numa manjedoura, uma criança que aparentemente não tinha nada de especial, não tinha nada de diferente, era uma criança como uma outra qualquer. Não tinha nenhuma luz resplandecente, não tinha nenhuma áurea, ele não tinha nenhuma cor diferente, era uma criança como uma outra qualquer, humanamente falando. Mas eles intuíram que diante deles estava quem? O próprio Deus. Adoraram aquele menino e depois apresentaram 3 presentes muito particulares, não eram presentes quaisquer. Apresentaram ouro, incenso e mirra. E a tradição da igreja entendeu bem esses 3 presentes. O ouro para identificar que aquele menino que estava diante deles era rei. O ouro representa sempre a realeza, é o metal mais precioso. Depois apresentaram também o incenso que significa o sacerdócio, o que liga o céu e a terra. Então aquele menino iria ligar os corações humanos com o coração de Deus, porque o incenso significa como as orações que a gente recebe, faz e depois eleva para Deus, através da fumaça do incenso. E a terceira oferta, o presente, foi a mirra, significava a humanidade daquela criança, porque a mirra era um produto usado para fazer o embalsamento. Seria o nosso éter hoje, que usa para fazer embalsamento. Naquela época era uma resina e era usado para embalsamar os corpos. Então, os 3 presentes mostrando essa dimensão daquela criança: rei, sacerdote e toda a dimensão da humanidade do Filho de Deus. Mas o mais importante para nós, amados e amadas de Deus, quando olhamos esta dimensão, é porque esses 3 sábios representam toda a humanidade. Por isso que a Epifania, a manifestação de Deus para toda a humanidade. Esse menino que veio, não veio somente para um povo específico, não foi só para o povo judeu, mas veio para todo mundo. A salvação chegou para toda a humanidade. É isso que está representado nesses 3 homens, nesses 3 sábios, que chegaram naquela cidadezinha tão pequena, mas que foram ver o Deus escondido. A salvação veio para todos nós. Deus no seu amor, Deus na sua bondade, Deus na sua misericórdia, quis salvar toda a humanidade. É Deus que se manifesta a nós. E nós também podemos perguntar: será que percebemos hoje Deus que se manifesta no meio de nós? Epifania quer dizer isso, a manifestação de Deus. Será que nós podemos perceber no mundo que nós estamos vivendo a manifestação de Deus? Podemos perceber que existe o toque de Deus, a mão de Deus? Ou nós não conseguimos perceber isso? Ou será que estamos como que cegos e não percebemos o mover de Deus nas coisas, nas situações, nas pessoas, na realidade das coisas, nos acontecimentos, bons ou ruins? Será que temos condições de ver isso? Amados e amadas de Deus, o Senhor nos pede esta graça. Então temos que pedir ao Espírito Santo que nos dê discernimento, que nos dê sabedoria para percebermos Deus que se manifesta a nós. Deus que olha para cada um de nós.
Deus que se manifesta nas coisas muito simples, assim como se manifestou numa criança que estava com a sua família numa manjedoura, num coxo, dentro de um estábulo. Olha que lugar peculiar. E mesmo assim, aqueles 3 homens, 3 sábios, conseguiram perceber Deus. E a mesma coisa hoje, o Senhor nos fala de maneira muito simples. Fala no cotidiano da nossa vida, e nós precisamos ver Deus nessas situações. No sorriso de uma criança, num gesto de carinho de alguém, na própria natureza, nós podemos perceber Deus, nos gestos de caridade, de bondade, que a gente vê que ainda tem muito hoje, mesmo que muita gente não quer que isso seja apresentado, como se no mundo não houvesse mais nenhum gesto de caridade, de amor, mas a gente vê muitos gestos de caridade, de amor, é Deus se manifestando. Até mesmo em situações muito peculiares da nossa vida, no sofrimento. Quantas pessoas passando pelo sofrimento e conseguem encontrar Deus no sofrimento? De maneira muito particular, as pessoas conseguem experimentar a misericórdia de Deus no sofrimento. Quando as pessoas vão até o Santo Altar, na Eucaristia, nos sacramentos, olha quantas coisas, meu irmão, minha irmã, a gente pode ver a manifestação de Deus. Mas é preciso, meu irmão, minha irmã, a gente pedir esse discernimento, essa sabedoria, esses olhos espirituais para ver a manifestação de Deus. Não adianta a gente querer ver grandes coisas, não. Muitas vezes Deus se manifesta nas humildes e pequenas coisas. E nós queremos agradecer a Deus, porque estamos iniciando um novo ano que será melhor do que o ano que encerramos. Por isso nós queremos pedir a bênção de Deus para você, a bênção de Deus para a sua casa, a bênção de Deus para a sua família, para o ano de 2021. E que através da graça do Espírito Santo, da intercessão da Virgem Maria e de São José, Deus possa te dar olhos espirituais para ver a manifestação de Deus, o amor de Deus por você. E que o Senhor abençoe você, abençoe a sua casa, a sua família nesse novo ano, pela intercessão de São José e da Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Salve Maria Imaculada.